No vídeo anterior, nós procuramos demonstrar como as Escrituras condenam o ato de matar. Mas esse ensinamento bíblico não anula um outro ensinamento das Escrituras. Que outro ensinamento? É que Deus é o governante do universo. Deus governa o universo. O que é o governo de Deus? É a contínua atividade de Deus pela qual ele rege todas as coisas a fim de garantir a realização do seu propósito. E esse propósito divino visa sempre o bem da sua criação, especialmente do homem. Deus governa. As Escrituras, em várias passagens, demonstram isso. Quando Deus é apresentado em um trono, trono é símbolo de governo, de autoridade. Isaías viu Deus em um alto e sublime trono, capítulo 6 do livro do profeta. Apocalipse 4, João é arrebatado e ele vê um trono. Trono é símbolo de governo. Deus governa o universo. E esse governo de Deus, ele sempre visa o bem da sua criação, especialmente dos homens. E para que Deus promova o bem, o governo dele, necessariamente, em muitas situações, precisa suprimir o mal, como isso está descrito em Gênesis capítulo 6, quando Deus, precisa intervir a um aumento do mal no coração do homem. Então, todos os decretos e ações de Deus visam a justiça e o benefício dos homens, inclusive o seu governo. Só que Deus pega esse governo que pertence a ele e, em parte, ele passa aos homens. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, ele diz: sujeitai a terra e governai sobre ela. Ou seja, Deus transfere o governo, coloca Adão como imagem e semelhança sua, e na imagem e semelhança de Deus inclui o governo. Adão deveria governar sobre toda a criação. Quando você lê Daniel 4:25, diz assim: o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 2, 4 e 7 mostra Deus dando o seu governo a Nabucodonosor. Deus diz que ele levantou Nabucodonosor para governar. Ciro, o Medo-Persa, Deus o levantou para governar. E Jesus disse a Pilatos: olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não lhe fosse concedida. Então Deus transfere o seu governo ao homem para a promoção do bem da sua criação. Deus tem o poder sobre a vida e transfere no seu governo para o homem a capacidade de manter a vida e a ordem para que o caos não se instale. Olhemos agora o versículo de número 4, que diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem, para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que praticam o mal. Ou seja, a autoridade é ministro de Deus, é servo de Deus, é um diácono de Deus para promover o bem. E não é em vão que essa autoridade traz a espada. A espada, quando esse texto foi escrito, era símbolo de supressão ao mal, execução de juízo, vingança, castigo e punição para aqueles que faziam o mal. Este direito pertence às autoridades para com os transgressores. E foi Deus que deu esse direito, por haverem sido instituídas por Deus como representante seu. As autoridades podem agir em lugar de Deus para punir o mal, para punir os transgressores. Ou seja, o governo humano concedido por Deus visa o bem, o estabelecimento da verdade e da justiça. Então, quando uma autoridade investida por Deus promove o bem e lhe é resistido, como está aqui, alguém se opõe em batalha, ele deve usar, no contexto aqui, a espada, certo? Muitas vezes a imposição da autoridade
deve acontecer até mesmo em caso de tirar a vida de uma pessoa que se opõe à autoridade, promovendo o mal, desenvolvendo o caos na sociedade e negando a verdade e a justiça de Deus. Vamos pensar aqui num caso hipotético. Imagine que um transporte escolar, um ônibus, está levando crianças para a escola e esse veículo ele é abordado por um criminoso que o sequestra e as autoridades são acionadas. Então as autoridades vêm em socorro e aquele homem está só no ônibus com o motorista, as crianças, e ele tem ali explosivos, ele tem combustíveis e ele ameaça incendiar e tirar a vida de todas aquelas crianças. Então o que acontece? A autoridade tenta negociar, esgota todos os seus recursos de diálogo, mas sem nenhum sucesso. Qual é a atitude da autoridade? Permitir que aquele homem tire a vida dos inocentes e promova o caos, ou de alguma maneira ter um atirador de elite que tire a vida daquele homem e promova o bem, visto que não foi bem sucedido as tentativas de diálogo. Então, nesse caso, é necessário tirar a vida daquela pessoa sem que isso gere culpa naquele que cometeu tal ato. Por quê? Porque é uma autoridade representante de Deus para promover o bem, a justiça social e a verdade e evitar o caos.